Boa tarde, pessoal. É, Dando sequência à nossa matéria aqui sobre o início da colonização, né? Lembrando que eu não estou seguindo o PET lá do primeiro ano, eu estou mandando as atividades que eu mesmo elaborei. Então, se tiver alguma dúvida e também os textos que eu fui achando, eu procurei sempre textos assim mais acessíveis, textos de jornal. É claro que a gente tem que ter uma leitura crítica desses textos, entender que são textos é, escritos assim exatamente com o objetivo de dar um certo entretenimento, informar rapidamente, e que se a pessoa quiser realmente se informar, ela vai ter que procurar em fontes mais sólidas. Mas eu acho que é interessante porque principalmente nesses textos eles tentam abrir para um público mais amplo, então a linguagem é bem mais acessível e a gente acaba também entendendo, porque eu acho que para a gente aprender história, o primeiro passo é a aproximação do objeto. A partir do momento que a gente enxerga aquele objeto e tenta entender aquele objeto dentro do contexto geral, e para a gente entender aquele objeto, a gente tem que ter interesse nele. Então, qualquer aproximação é justa, desde que a partir daquela aproximação a gente procure entender o todo, os pontos de vista. Isso é estudar história. Estudar história, a gente sempre é, tem uma informação, aquela informação incomoda a gente vai procurando outras informações sobre determinada, e quanto mais a gente descobre, mais a gente sabe que a gente menos sabe. É uma questão complicada. É, mas eu não estou seguindo o PET, no entanto, eu me baseio no PET para fazer as atividades. Por quê? Por causa da questão do conteúdo, para o conteúdo não ficar muito defasado do que a pessoa estuda no ensino regular, né? Como aqui é o EJA, é claro que vocês têm que ter uma versão mais resumida, porque o curso é mais rápido, então não dá tempo de passar tudo. No entanto, eu procuro me basear sempre no PET e tentando dar uma resumida no conteúdo do PET. Então, dando continuidade a esse processo, o PET ele trata da representação do indígena pelo europeu na quarta semana, e eu tentei procurar trazer os aspectos mais importantes dessa representação do indígena pelo europeu para vocês. Se houver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, que eu vou estar disposto a discutir, às vezes até ensinar mesmo o que eu quis dizer nas atividades, ou se tiver alguma dúvida é só me falarem. É, Primeiro, né, é, quando a gente vai falar da representação do indígena pelo europeu, a primeira questão que vem à mente é: por que pelo europeu? Por que não o indígena pelo próprio indígena? Seria a mesma coisa de, nos dias de hoje, por exemplo, a gente querer conhecer mais do que está acontecendo em Belo Horizonte, e a gente chegar e perguntar para um turista, para ele me contar como é que é viver em Belo Horizonte, como é que é o dia a dia, para um cara que vem aqui, por exemplo, vamos dizer, um estadunidense chega aqui, passa uma semana aqui e volta para os Estados Unidos. E a gente chega nesse cara e fala: como é que é viver lá em Belo Horizonte, sendo que o cara passou uma semana aqui? É, não seria muito melhor a gente tentar descobrir pelos próprios indígenas qual que era a visão que eles tinham, como é que eles viviam, o que eles pensavam sobre a morte, sobre a religião, sobre a produção, sobre a forma de viver, sobre a forma de se casar? É claro que seria muito melhor se a gente tivesse acesso a essas fontes indígenas. No entanto, essas fontes, elas em sua maior parte não existem. Então, a primeira limitação que a gente tem é a questão da fonte. Por quê? Porque os indígenas, em sua maioria, aqui na América, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, eles não tinham uma forma escrita tão majoritária quanto a dos europeus na época. Os europeus, eles já escreviam livros, eles já faziam estudos sobre determinados assuntos, eles já escreviam textos literários,
Então, a partir do momento que você tem um contato entre essas duas civilizações, os europeus e os ameríndios, é, a civilização que vai trazer um maior número de fontes escritas para a gente, e nas fontes escritas é que você tem a maior parte das informações, vão ser dos europeus. E os europeus eles vão colocar o quê? O ponto de vista deles. É, então, o que a gente faz? A gente tenta, a partir do ponto de vista dos europeus, tentar entender o ponto de vista dos indígenas. Não é uma tarefa das mais fáceis. Não é da tarefa das mais fáceis. Até existem outras formas, às vezes, de você chegar numa informação sobre indígena. Por exemplo, como eu já expliquei, fontes arqueológicas, ou até mesmo fontes linguísticas. É muito importante o trabalho que se faz hoje em comunidades através da língua, através de comunidades que ainda existem e tal, que de certa forma preservam alguns dos hábitos dos seus antepassados. Mas a fonte escrita ela acaba sendo uma fonte que traz um maior número de informações. E a gente tenta tirar aquilo que é o sei lá, o preconceito, o julgamento do europeu e tal, dessas fontes e tentar analisar para ver o que o indígena estava pensando. Não é uma tarefa muito difícil, mas é o que tem para hoje, né? E o outro conceito também que é importante da gente entender antes de falar de como era essa representação é o próprio conceito de representação. Porque o que é representar? Representar é colocar algo no lugar de. Essa é a melhor definição que tem. Então, tudo é representação, até mesmo a linguagem é representação. Quando eu falo mesa, me vem a mesa uma mesa na cabeça. Por quê? Porque eu estou colocando a palavra no lugar do próprio objeto. Então eu não preciso apontar, por exemplo, vamos supor que tá duas pessoas numa sala. A outra fala, pegue a mesa e leve até o canto. Ela não precisa apontar para a mesa, ela simplesmente fala e a pessoa vai saber que está falando daquele objeto que está ali no canto. Então o que você faz é substituir o objeto pela palavra. E a representação é você colocar algo no lugar de. Então, você vai tentar, através dessas palavras escritas, entender o que estava acontecendo no contexto. É uma questão um pouquinho complicada, mas é importante da gente entender que não era exatamente desses jeitos que os indígenas tinham, viviam ou faziam. Era a representação que os europeus faziam. Eles colocaram uma representação no lugar. Isso não é demérito para os europeus. Não é você falar que eles foram maldosos ou foram bondosos de fazer isso. É simplesmente as ideias que eles tinham sobre os indígenas. Não quer dizer que os indígenas eles faziam isso ou deixavam de fazer. Até porque, como eu disse inicialmente, é uma questão muito difícil de você definir como viviam ou como deixavam de viver. É, é importante a gente entender qual que é essa representação. Por quê? Porque essa representação ajuda a gente a entender os processos que se deram na América entre o período da descoberta e o período da colonização. Por quê? Porque a primeira representação que os europeus vão fazer dos indígenas vai ser a representação do indígena como um ingênuo. Uma pessoa que não conheceu a maldade. A gente tem que lembrar que na Europa estavam começando a surgir aqueles estudos que tratavam do mal original, estudos que tratavam da evolução do ser humano, de que o ser humano ele nasce, por exemplo, bom e depois ele se torna mal pela sociedade. Então, ao descobrirem os indígenas, eles pensam assim: olha só, é a nossa própria fase de evolução antes da gente conhecer os mal, antes da gente conhecer a maldade. Então, o indígena ele não faz guerra, ele vive em paz com a natureza, ele não tem um comportamento exploratório. As mulheres, por exemplo, elas andam seminuas, não existe toda a luxúria que a sociedade europeia na época já tinha desenvolvido, né, de andar vestido por causa do pudor. Então o indígena é como se fosse um bom selvagem, é quase um animal, é quase um animal. E essa representação estava vinculada a uma espécie de cristianismo
não vou chamar de cristianismo, mas uma visão religiosa de que o ser humano ele aos poucos vai se tornando mal por causa do pecado. Então o indígena seria a pessoa boa por excelência que ainda não conheceu o pecado. É. E essas vão ser as primeiras representações que vão chegar na Europa. E aí, para a gente entender como é que essa representação mudou para o indígena como um bárbaro que produz guerras, que merece ser exterminado, a gente tem que entender o que estava acontecendo na Europa e o que, vamos dizer assim, uma grande mudança que acontece, que é a necessidade de colonizar essa população. Porque a partir disso a gente vai entender algo que vocês vão estudar mais pra frente, que a gente chama de sistema colonial. A Europa ela estava passando por um processo de abertura comercial. O que é abertura comercial? Por muito tempo, o comércio ele nunca deixou de existir. No entanto, ele era muito pequeno. E no final da Idade Média, o comércio começa a se tornar muito grande de novo. Por quê? Porque pela redescoberta de alguns produtos que vinham, por exemplo, da Índia, da China, como as especiarias, né, pimenta do reino, canela, cravo, que na Europa valiam muito. Então, alguns mercadores passam a buscar essas mercadorias na Índia e fazer fortuna com isso. Não só isso, também como tecidos, como diversos produtos que vinham da Índia. Então o comércio ele começa a ter um renascimento muito grande e os países na Europa eles começam a competir por esse comércio, competir para ver qual país vai se enriquecer mais através desse comércio, de buscar na Índia e trazer para a Europa, vender e enriquecer. Essas práticas, num período posterior, a gente vai chamar de práticas mercantilistas. É, no entanto, essas práticas elas vão ressoar no processo de colonização, porque passa-se a necessidade de abrirem-se novos mercados, de produzir mais. E para justificar o emprego de mão de obra, por exemplo, indígena, vai-se a ideia de que aqueles indígenas são povos bárbaros que merecem ser educados, que merecem, através do trabalho e da própria conversão religiosa, se submeterem aos europeus. Então, as representações passam a focar em aspectos que já existiam anteriormente, mas que não eram ressaltados, como, por exemplo, o canibalismo. Olha, as práticas canibais que os indígenas fazem. Olha, os indígenas comem uns aos outros. Temos que evangelizá-los e submetê-los ao trabalho para que eles virem pessoas civilizadas como nós. É claro que isso vem junto com uma baioneta, tipo, quem não quiser se converter vai ser morto, e daí vem a justificativa para o genocídio, para toda a conquista, é, e essa vai produzir exatamente esse tipo de representação. No entanto, como é que viviam realmente os indígenas? É, eu disse que não dá para saber, mas também não dá para exagerar. Por quê? Porque essas representações elas estavam muito mais vinculadas ao próprio ideal da Europa do que eles queriam com os indígenas ou não. Então a gente não pode falar que os indígenas ou eram bárbaros ou eram ingênuos. O que a gente pode falar é que a Europa ela necessitava de uma imagem de um indígena inicialmente ingênuo e depois bárbaro. E eles mesmos vão produzir essa imagem. Então é isso. Eu queria ressaltar esse aspecto de essa imagem estar vinculada exatamente ao que viria a acontecer posteriormente, que a gente vai estudar, que é a implantação do sistema colonial vinculado ao capitalismo mercantil. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar posteriormente.